Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Sandy Kelly Leite Macieira, mestranda do programa Mestrado Profissional Educação Física em Rede Nacional PROEF, Polo Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, que tem como objetivo apresentar um mapa conceitual, uma avaliação da disciplina Problemáticas da Educação Física, professora Érica Suruagi Assis de Figueiredo. E agora vamos dar início à apresentação do mapa conceitual. Um mapa conceitual é uma estrutura gráfica que ajuda a organizar ideias, conceitos e informações de modo esquematizado. Consiste numa ferramenta de estudo e aprendizagem, onde o conteúdo é classificado e hierarquizado de modo a auxiliar na compreensão do indivíduo que o analisa, referência 7 graus. Então, o mapa conceitual é uma ferramenta muito boa para estudo, você sistematizar o conhecimento. E o que foi que eu fiz? Elaborei um mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física. Então, vocês observam que o tema central são as problemáticas da educação física. Essa disciplina teve uma duração de 2 meses e durante esses 2 meses estudamos vários problemas da educação física escolar. Então, dos vários problemas existentes na educação física escolar, falarei sobre os principais temas abordados na disciplina, e são o abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento dos estudantes, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, questões de gênero na educação física escolar. Vamos começar falando do abandono do trabalho docente. Então, no texto estudado durante a disciplina, a gente pode destacar 3 principais atuações docentes dos professores de educação física. São elas: as práticas tradicionais, que são as práticas mais conhecidas, que hoje em dia a literatura não considera como uma prática escolar. Porém, a literatura, apesar de não reconhecer mais a prática, a gente vê muito acontecer dessa prática no ambiente escolar. Das práticas tradicionais, ela acontece muito no nosso dia a dia. Então, práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, conhecido como o famoso rola-bola, após a década de 1980, quando começou as críticas das práticas tradicionais. Então, assim, os profissionais da área ficaram meio que perdidos, né? E muitos, além de não concordar com as novas mudanças, com as práticas inovadoras, que é outra forma de atuação docente, então, assim, muitos profissionais acabam abandonando, né, o seu trabalho. Por isso, o abandono do trabalho docente é uma das problemáticas enfrentadas atualmente. E nesse texto a gente estudou esse abandono do trabalho docente. Então, no texto mostrou algumas razões, algumas interpretações que não é que justifiquem, tá? Esse abandono do trabalho docente, porque é algo bem complexo de se justificar. Então, assim, não é algo isolado de um professor, é algo que acontece constantemente, né? Então, assim, são vários fatores que vai influenciando essa atitude, né? O abandono do trabalho docente é quando o professor, ele não prepara a sua aula, ele deixa o aluno escolher o que quer fazer, ele deixa o aluno administrar o material. Muitas vezes quem não quer fazer fica sentado, observando, não participa. E as práticas inovadoras já são outra atitude do profissional, que ele não só pensa na aula, na parte prática, né? Ele também contextualiza, ele diversifica os conteúdos, né, da cultura corporal.
que não é só o esporte, tem jogos, tem danças, tem práticas corporais de aventura, tem lutas, etc. Então, falando das razões, aqui foram elencadas quatro dimensões. São elas: o processo de transformação da área, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar e sua relação com a disciplina, as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. E essas dimensões de análise, elas se conjugam, elas não são vistas isoladamente. Então, é algo que a gente precisa, de alguma forma, combater e acabar com esse abandono do trabalho docente. E agora eu vou apresentar para vocês outra problemática da educação física, que é a relação entre teoria e prática. E aqui eu coloquei a importância de ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. Então, a gente não pode pensar lá na prática tradicional e ensinar apenas a fazer, né? Ensinar apenas a prática pela prática. Então, assim, a gente precisa fazer os dois, ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. Isso que é importante. Então, essa junção são características das práticas inovadoras. A prática tradicional é aquela prática voltada só para o esporte, que não está priorizando a autonomia, a reflexão do aluno, acaba que só pensando na técnica, na tática correta, pensando em desenvolver atletas, né? Mas não, a gente precisa pensar no aluno como um todo, né? A gente precisa desenvolver o aluno de forma geral. O objetivo da educação física escolar não é não é formar atletas, não é formar equipes, é formar um ser capaz de refletir, né, sobre sua realidade, um ser capaz de transformar sua realidade, né? E isso a gente precisa contextualizar o que ensina. Então, é muito importante esse contexto. Então, um exemplo foi dado, por exemplo, o voleibol, né? Um conteúdo que é bastante visto na educação física escolar, mas muitas vezes não ensina sobre o fazer do voleibol. Então, um exemplo que foi dado, a gente precisa trabalhar como é que surgiu o voleibol, né? Qual é a origem do voleibol? Então, trabalhar a história, pensar no panorama atual, né? Como é que o voleibol é visto atualmente? Qual a influência do voleibol em relação à mídia, né? Em relação às outras pessoas? Então, a gente precisa entender o contexto atual, né? E entender também como foi que surgiu isso. E aí é quando ele traz a origem lá do voleibol, fala de que antes o voleibol não começou com esse nome, então ele tinha outro nome, mintonete, né? E daí, depois, ele passou a ser o voleibol que a gente joga hoje. Então, eu coloquei também aqui atenção. Então, o texto, ele fala pra gente separar o que se ensina sobre o fazer e o fazer, que é algo que acontece. Então, às vezes, os professores, eles, na prática, né, o seu ensinar a fazer é uma coisa e seu ensinar sobre o fazer é outra coisa. Então, não tem esse comprometimento de ser uma coisa ligada à outra. Então, ensina coisas distintas. Então, é importante que a gente não faça essa separação. A gente precisa caminhar juntos, né? Trabalhando teoria e prática do mesmo conteúdo. Então, assim, é outro problema que a gente precisa ter esse olhar, né? Esse olhar para poder contextualizar, para a gente dar sentido àquele conteúdo, para o aluno entender o porquê daquele conteúdo, né? Então, assim, outra coisa também que foi vista no texto, a gente mostrar que tem um voleibol adaptado, não só mostrar
teoricamente, como vivenciar. Como é que é esse voleibol adaptado? Qual é a experiência, né? Então, assim, experimentar outras possibilidades dentro daquele conteúdo que é tão conhecido na área. Então, assim, falando agora em outra problemática da educação física, vamos abordar aqui, né, os aspectos legais da educação física escolar. É importante que a gente conheça as leis nacionais que tratam sobre a educação física. Então, hoje a educação física, ela é considerada um componente curricular obrigatório da educação básica, mas nem sempre foi assim. Então, a gente, no texto, estudou sobre a LDB de 1961, passando para a LDB de 1971, onde na LDB de 1971, a educação física era vista como atividade. Então, a educação física era associada ao fazer prático. Não se pensava que a educação física poderia pensar, entende? Era só voltada à questão biológica. Por isso tem essa ligação muito com as práticas tradicionais, o modelo esportivista. Então, a gente vê muito essa ligação. Então, da LDB de 71, passamos para a LDB de 1996. Então, na LDB de 1996, a educação física, ela já é vista, ela passa de atividade para componente curricular. E a última alteração que teve na LDB de 96 foi a Lei número 10.793/2003. Então, ela define, o artigo 26, parágrafo 3, fala sobre a facultatividade da educação física. Então, eu vou até ler aqui para vocês esse trecho da lei. Artigo 26, parágrafo 3 da LDB 9394/96, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. 1. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. 2. Maior de 30 anos de idade. 3. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigada à prática da educação física. 4. Amparado pelo Decreto-Lei número 1044, de 21 de outubro de 1969. O 5. Vetado. E o 6. Que tenha prole. Brasil 2003. Então, teve uma grande discussão, no texto em relação a esse quesito. Será que é um avanço ou será que é um retrocesso, né? E essa interpretação da lei, sendo sua prática facultativa, então é facultativo a prática ou é facultativo ao aluno não frequentar a aula de educação física? Porque se a aula de educação física é composta de aula prática e aula teórica, e se o aluno tem sua prática facultativa, quer dizer que ele não vai ser dispensado da aula de educação física, ele vai ser dispensado da parte prática, né? Mas ele precisa estar presente para ele conhecer, né? Ele saber do que se trata a disciplina, né? Do que se trata a parte teórica. Porque a gente tem conteúdo. Então, assim, fica aquela interrogação, né? Se é avanço ou se é retrocesso. E outra coisa, isso acaba desencadeando outros problemas na educação física, como é o caso de afastamento dos estudantes. Então, assim, ele no texto traz um exemplo de uma escola, né, que eles começaram a fazer a interpretação da lei. Então, durante 5 anos, foi visto que quando começaram a fazer uma interpretação da lei melhor e cobrar desse aluno, né, que pedia dispensa, cobrar dele no sentido dele ser avaliado, né? Ele está sendo dispensado, mas ele precisa ser avaliado daquela disciplina. Não é só o fato de ser dispensado, ele não precisa, né? Ser avaliado daquele conteúdo. Então, foi visto que teve uma redução dessa dispensa das aulas de educação física, tipo, de 50%, diminuiu para 2%. Então, assim, um negócio que era 50%, o afastamento, 50% da turma pedia, né, esse afastamento, essa dispensa. Então, assim, depois quando começou a ser interpretado de outra forma,
essa lei, aí assim, reduziu para 2% o número de afastamento das aulas de educação física. A gente precisa analisar, né, com mais cuidado do que se trata essa lei. E assim, será que é importante? Será que realmente se faz necessário esse parágrafo que fala da facultatividade da educação física? A educação física é tão importante, a gente vê a importância nos dias atuais da educação física, e o aluno perder esse direito de conhecer, né, sobre a cultura corporal que vem agregar na vida deles, né, permitindo que eles possam manter uma vida saudável, um estilo de vida ativo. E se eles forem negados disso, né, desse direito, então assim, a gente vê que muita coisa mudou, avançou, mas ainda precisa ser avaliado, ser repensado. Então assim, essas leis precisam ser revistas, não é isso? Então vamos agora para o próximo problema da educação física. Indisciplina e afastamento dos estudantes. Esse é um problema que precisa ser pensado e repensado. Uma alternativa de combater tanto a indisciplina como o afastamento dos estudantes. Então, falando dos afastamentos, os autores aqui colocam várias causas que contribuem para esse afastamento, né? No caso específico da educação física, a repetição de conteúdos. Então, assim, por muitas vezes, o aluno passa a educação básica todinha vendo aqueles mesmos conteúdos, aqueles mesmos esportes. E a educação física é muito ampla. Então, tem muitas opções de conteúdos. E a gente ficar só naquela mesma coisa acaba gerando esse afastamento, né, por parte do aluno. Outra coisa que gera também é o insucesso e a exclusão nas aulas. Quando a gente prioriza aulas tradicionais, com aquele modelo esportivista, que a gente busca a vitória a qualquer custo, a perfeição a qualquer custo, acaba gerando esse insucesso e exclusão nas aulas, né? Então, consequentemente, um afastamento por parte de alguns alunos que acham que não são capazes, né, de aprender. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de buscar favorecer aulas que incluam todos, independente de gênero, independente de condição física. A gente precisa contemplar a turma como um todo e não parte da turma, né? Então, quando a gente fala de afastamento, o afastamento ele se dá de duas formas. Uma, quando o aluno não comparece mesmo à aula, não comparece à escola, e a outra, quando o aluno está presente na aula, porém ele se recusa, né, a não participar da aula. E aí ele traz muitas justificativas para não participar da aula. Isso é um afastamento. Então, além do afastamento, tem a questão da indisciplina, que não é algo isolado da educação física. A indisciplina é algo que faz parte da escola. Então, a escola vem vivendo muitas situações de indisciplina, né? E, assim, são os alunos que não prestam atenção, alunos que ficam conversando, faz brincadeiras fora de lugar, brigam a todo momento entre si. Então, assim, é algo que a gente precisa pensar e tentar reverter esse quadro, né? Então, nós, enquanto professores, devemos pensar em formas de solucionar esses problemas, né? Então, algumas propostas que a gente possa colocar o aluno como protagonista, o aluno como o centro, né, da aprendizagem, pensar em novas metodologias de ensino que acolham o aluno, que dê voz e vez ao aluno, né? E assim, isso são caminhos, né, que a gente pode lidar com esses problemas a fim de minimizar um pouco e pensar em estratégias de acabar tanto com o afastamento como a indisciplina.
E agora o nosso quinto problema, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Então eu coloquei aqui evitar o modelo esportivista. O modelo esportivista é aquele clássico modelo que trabalha o esporte pensando no alto rendimento, pensando nas competições, que acaba excluindo, né? Acaba sendo seletista, escolhendo os melhores e não favorece o todo, não favorece o coletivo. Então, geralmente é aquele esporte que trabalha aquele quarteto fantástico, né? O basquetebol, voleibol, futebol, handebol, que pensa na prática pela prática, é aquele só o ensinar a fazer. Então, não contextualiza. Então, a gente precisa evitar. Gente, é o esporte da escola, não é esporte na escola, não é esporte de alto rendimento, é o esporte para todos. Então, o esporte da escola. A outra questão é a gente ter novos olhares. E para a gente ter novos olhares, é o esporte na abordagem pedagógica renovadora. Então, quando a gente pensar em desenvolver o esporte nesse viés, então a gente realmente vai estar fazendo o correto, né? Trabalhando com práticas inovadoras, contextualizando o esporte, dando sentido àquele esporte. É o ensinar sobre o fazer, né? E o fazer. É fazendo aquela associação, né? De teoria e prática, de mostrar a lógica, de ensinar a lógica do esporte, né? A origem do esporte, aquele momento atual do esporte na nossa sociedade, qual a importância daquele esporte na nossa sociedade, o contexto do esporte. E aí, outro tópico que tem é o panorama atual, a situação atual, como se encontra o ensino do esporte na educação física escolar. Então, quando a gente analisa esse panorama atual, a gente vai perceber, vai encontrar muitos docentes, muitos professores trabalhando com aquelas práticas tradicionais ou então o abandono do trabalho docente em sua predominância. Aí o outro tópico é ensinar o esporte, né? Por que ensinar o esporte? Então, a gente tem que ensinar o esporte no contexto sobre o fazer, né? Priorizando a equidade, né? Aulas com equidade, não só equidade de gênero, equidade de uma forma geral. Sem a gente excluir a turma, né? Sem a gente separar, a gente trabalhar com o todo. Então, sempre favorecendo a inclusão. E agora, no nosso sexto e último problema, são as questões de gênero na educação física escolar. Então, a gente percebe que muito já se caminhou, né? Quando se fala nas questões de gênero, a gente percebeu que já evoluiu muito. Então, assim, a gente antes não tinha aulas mistas como são hoje em dia, né? Eram aulas separadas pelo sexo. E hoje em dia a gente tem aulas mistas, né? Os meninos e as meninas misturados. Então, a gente deve priorizar essas aulas mistas, deve priorizar a equidade de gênero, né? Deve priorizar a inclusão das meninas para que elas participem, porque elas devem participar de todo o processo, de conhecer. Se a gente analisar, quando a gente pensa no ensino fundamental 1, não tem muito essa questão de separação, né? Então, todos participam, todos jogam, todos dançam, todos lutam. E assim, sem pensar se é menino ou menina. Na medida que vão ficando mais velhos, ensino fundamental 2, vai diminuindo, sabe, essa questão da participação das meninas. Então, a gente precisa incentivar essa participação, essa inclusão das meninas nas aulas de educação física. E aqui deixo o recado para vocês, né, que a tarefa fundamental da escola é democratizar o acesso ao conhecimento de todos os alunos, independente de qualquer condição. E nosso papel como professores é desenvolver a autonomia dos alunos na busca pela formação de cidadãos reflexivos, críticos e transformadores. E agora apresento para vocês o mapa conceitual de forma interligada, né? Que tudo
tudo que foi visto tem relação, nada é isolado, então tudo aqui está interligado. Então, se vocês observarem aqui, no abandono do trabalho docente, né, nós temos as práticas tradicionais que estão ligadas aqui com relação entre teoria e prática, com o a fazer, né? A prática pela prática. Então, as práticas tradicionais também ligado com o modelo esportivista. Ela faz relação com a LDB de 1971. Nessa época de 1971, o esporte era super valorizado, né? Também a gente pode ver também a questão das práticas tradicionais com o panorama atual. Ainda encontramos docentes nesse modelo, né? Nesse modelo tradicional da educação física. Então, o abandono do trabalho docente também é um panorama atual da educação física. A gente pode olhar aqui as práticas inovadoras que faz ligação com ensinar sobre o fazer, né? Aquele ensinar contextualizado, diversificado, trabalhando a cultura corporal, todos os viés da cultura corporal, todos os conteúdos. Temos aqui também a Lei número 10.793 de 2003, ligado com a indisciplina e o afastamento dos estudantes, que tem influência. O modelo esportivista faz relação com as práticas tradicionais, como já foi dito, faz relação com o insucesso e exclusão nas aulas, com a repetição dos conteúdos. O esporte na abordagem pedagógica renovadora faz relação com ensinar sobre o fazer, ensinar esporte com aulas mistas, com inclusão, com equidade de gênero. Então, espero que vocês tenham gostado, tá, da apresentação desse mapa conceitual. Meu intuito aqui foi mostrar para vocês um pouco das problemáticas da educação física escolar, né? E que a gente possa refletir e pensar em novas formas de minimizar esses problemas na educação física escolar. E a minha referência utilizada para a elaboração do mapa conceitual, como também todas as discussões apresentadas aqui no vídeo, foi Desafios de Educação Física Escolar, Temáticas da Formação em Serviço no PROEF, Recurso Eletrônico, Denise Ivana de Paula Albuquerque e Maria Cândida Soares Delmasso, São Paulo, Cultura Acadêmica, 2020. E no mais, quero agradecer a atenção de vocês. Meu muito obrigada e até o próximo trabalho.